Continuando, em Mateus 5, quando eu falei que Jesus começa a fala dele aos discípulos e às multidões na Galiléia, a primeira pedagogia escorreita dele, conforme a narrativa em Mateus, tem a ver com o ensino sobre o significado de felicidade. E para ele, felicidade era aprender a elevação espiritual, era se desenvolver espiritualmente. Sem desenvolvimento espiritual, mental, psíquico, afetivo, emocional, sentimental e, sobretudo, de atitude, caráter e comportamento, ninguém é feliz nessa vida, segundo Jesus. Pode ter o que tenha, conseguir o que consiga, amealhar o que amealhe, do ponto de vista de Deus, você pode ser o rei da risada, da gargalhada, da brincadeira, da diversão, do entretenimento, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista do Pai de Jesus, do Pai de Cristo em Jesus, você é um infeliz, pobre, cego, miserável e nu. Como Jesus disse à igreja riquíssima de Laodiceia, mas que era espiritualmente totalmente despojada da verdadeira felicidade espiritual. Portanto, quando Jesus diz bem-aventurados, eu vou repetir pela milésima vez, ele está falando de felicidade espiritual. Macários, sejam os ensináveis, esses são felizes, os humildes. Felizes são aqueles que se condoem, que não retêm o sentimento em relação ao próximo. Felizes são os que exercem autocontrole, que se dominam, que não se entregam à loucura, à paixão, à raiva ou à ira. Felizes são aqueles que desejam para os outros o que querem para si mesmos e advogam em favor dos outros aquilo que frequentemente nem têm coragem de advogar para eles próprios, mas para o próximo eles querem que eles sejam saciados com justiça, com verdade, com dignidade. Por isso, felizes são os que têm fome e sede de justiça para o próximo. Não os reivindicadores de justiça própria, mas os defensores da justiça compartilhada indiscriminadamente, sem acepção de pessoas, para com todos. Esse é o Evangelho, isso faz alguém feliz, isso me faz riquíssimo diante de Deus. Os macários, os bem-aventurados, são aqueles que têm coração para a miséria humana. Quanto mais coração para miséria humana, mais o meu coração se dilata, mais eu sou filho da misericórdia, mais eu tenho o galardão da misericórdia divina me coroando de dia e de noite, mais a minha vida se torna limpa, a minha mente se purifica, a minha interpretação da existência melhora e eu me torno um ente que olha para a vida desejando pacificar, diminuir conflitos, trazer pessoas ao espírito da reconciliação, do acolhimento, da tolerância, da inclusão. Esses são os bem-aventurados, os macários. E são também esses que desenvolvem um caráter tão firme nessas convicções, isso faz parte da natureza deles, que eles se tornam resistentes, perseverantes, resilientes, eles aguentam, eles podem tudo naquele que os fortalece, eles aprendem, como Paulo, o apóstolo, diz, a viverem contentes em toda e qualquer situação. E esses são aqueles que, apesar de todas as circunstâncias ou contra todas elas, mantêm o coração em estado de felicitação espiritual, porque sabe que grande é o galardão da vida deles e que eles já estão coroados com a coroa com a qual foram coroados todos os verdadeiros profetas que viveram antes de nós ou que vivam como macários de Cristo Jesus, prósperos de Cristo Jesus no mundo. E que, portanto, não são pessoas que precisem fazer qualquer esforço para serem assim, porque elas se tornaram assim porque se renderam ao Evangelho pela prática. É a prática cotidiana do Evangelho que vai macarizando, bem-aventurando, prosperizando espiritualmente a minha existência, a sua existência, a de todos nós, e o resto é mentira.
O resto é engano. O resto é doutrinação para te arrancar dinheiro, para gerar dependência sua, para colocar você dentro dos confinamentos, dos engradamentos, dos aprisionamentos, das dependências e das deficiências que caracterizam a existência da grande maioria das pessoas que não sabem viver por conta própria, não sabem andar com as próprias pernas, não sabem fazer uma escolha segundo o Evangelho, porque não têm a mente de Cristo, porque não aprenderam a pensar os pensamentos de Jesus, não fundamentam seus pensamentos nos princípios do Evangelho, não têm o único dogma de Cristo plantado no cerne da alma, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não sabem nem o que amor significa, pensam que amor é tesão, pensam que amor é só afinidade fraterna. Quando Jesus disse, ó, tesão qualquer um pode sentir por qualquer outro. E a afinidade fraterna, até os pagãos, os alienados de tudo e de todas as coisas, sentem uns pelos outros. Mas o amor que eu estou falando é de outro nível, é de outra dimensão. É do tipo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor que eu ensino é outro, é perdoem tantas vezes quantas sejam necessárias. Andem sem ira no coração, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é o amor que eu vivo, ensino, compartilho, pratico, e aqueles que queiram ser meus discípulos têm que aprender o significado disso e dessa prática, que tem que se transformar em vivência encarnada por cada um de vocês. Do contrário, tudo não passa de conversa fiada, de mentira, de desperdício, de dessignificação travestida de piedade religiosa, só bobagem e nada além disso. Aí ele diz que quando a gente aprende isso, e essa coisa vai crescendo em nós, como eu falei esses últimos dias, a gente vai se tornando um ente saboroso na vida. Nós vamos virando sal, nós vamos sendo aqueles que dão gosto à terra, gosto ao mundo, gosto à sociedade, gosto a todo e qualquer que seja o bioma social no qual nós sejamos postos ou colocados ou para eles levados à nossa vida. Não tem como se separar desse significado entranhado, intrínseco, que se torna virtude imanente, vazando de nós como fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é bondade, que é fidelidade, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio, coisas que nos colocam acima da preocupação com a lei, porque todo aquele que ama não transgride lei nenhuma em lugar nenhum e anda na presença de Deus, ensinando, como diz Paulo, sabedoria a anjos, a arcanjos, a principados, a potestades, chocando demônios e satanases, ou qualquer civilização, ou como Paulo diz em Romanos 8, ou qualquer outra criatura em qualquer dimensão. São esses seres que são nervos de convergência de observação universal do mundo visível e invisível. São esses que às vezes não são conhecidos na sociedade, mas são muito bem conhecidos por principados e potestades nas regiões celestes. São esses cujas orações são completamente subversivas. São esses cujos joelhos dobrados diante de Deus derrubam reis. São esses que no silêncio das madrugadas perturbam juízes enquanto intercedem com amor, com graça, por causas justas, segundo as pautas de Jesus. Esses são aqueles que podem ser anônimos de todos os homens, mas todavia são bem conhecidos nas dimensões celestiais. São esses que se tornam sal. São esses que dão gosto à vida. São esses que melhoram a tudo. São esses que dão tempo à sociedade, porque, como bom sal, eles não só dão gosto, dão prazer, dão vontade de viver, trazem significado prazeroso à existência, a começar da deles. E a partir deles vão dando prazer de prova, de experiência a todos os demais que deles se aproximem. Tanto quanto a própria vida deles também dá mais
tempo ao mundo, preserva, assim como o sal, a vida desses que assim sejam, que assim existam, que assim creiam, que assim pratiquem, são os maiores responsáveis pelo alargamento do tempo, pelos prazos de misericórdia para a sociedade humana, para a civilização humana, para a terra. Como Deus disse a Abraão. E olha, nem precisa de tanta gente. Abraão disse: se houver 50, tu preservas Sodoma e Gomorra? Ele disse: se houver 50, eu preservo Sodoma e Gomorra, que era uma cidade. Naqueles dias, hoje a arqueologia nos mostra, lá em Tel Al-Haman, que é a antiga Sodoma descoberta não há tanto tempo atrás, mas cada vez mais escavada na Jordânia, e só foi escavado 10% do que pode ser escavado, mas os satélites e as averiguações via satélite que penetram até o subsolo já desenharam a estrutura amuralhada da cidade inteira e, pasmem, ela era, nos dias de Abraão, 6 vezes maior como cidade amuralhada do que a Jerusalém amuralhada dos dias de hoje lá em Israel. Nos dias de Abraão, Sodoma e Gomorra era 6 vezes maior do que a Jerusalém de hoje, para você ver o tamanho. E aí a proporção. Se houver 50, tu preservas bilhares? E o Senhor disse sim. Aí Abraão disse: não tem 50 lá, assim. Um pessoal que foi ficando cada vez pior. Aí ele vai baixando o critério, se tiver 40, se tiver 30, se houver 20, e vai baixando. Aí ele baixa tanto, chega a um ponto em que Deus diz: olha, se tiver lá um ser humano que de fato guarde o amor e a verdade de Deus no coração, os meus anjos têm ordens minhas para preservarem essa cidade, para não levarem junto esse ser humano que anda no amor, na verdade, no temor de Deus, no meio dessa geração adúltera, perversa, maligna, sem solidariedade, sem hospitalidade, sem acolhimento, como Sodoma e Gomorra se tornaram cidades arquetípicas da dessensibilização humana civilizatória total. Mas se tiver alguém ou alguns poucos. E o que Jesus está dizendo quando ele ensina o Evangelho é que a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que acertam, poucos os que entram. O Evangelho nunca foi maioria, nunca será maioria, nunca será um grande poder, nunca será uma grande força humana, nunca será uma potestade. Quando o que vocês chamam de Evangelho vira um grande poder, grande riqueza, grande potestade, grandes capacitações de dominação, de determinação, de legislação, de definição de quem é quem na sociedade, já não é mais evangelho, já virou outra coisa, já perdeu o seu próprio significado, segundo Jesus, segundo o evangelho. Já virou cristianismo, não mais evangelho. Já virou religião, não mais caminho, verdade e vida. Já virou doutrinação, não mais conhecimento experiencial de Deus para vivência em amor na relação variada com todos os seres humanos da nossa civilização humana e de qualquer etnia. Mas quando, no entanto, alguém ou alguns a vivem assim, se ouve aquilo que os demônios tiveram que dizer de Paulo, lá em Éfeso, quando os exorcistas ambulantes, filhos de um subsacerdote chamado Seva, foram expulsar um demônio lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo estava presente pregando a palavra e muita gente se convertendo para todo lado, uma coisa linda se manifestando, e eles viram Paulo meramente com a palavra, sem nenhum tipo de manifestação histriônica, histérica, grotesca, assim, parecido com Jesus, cuja voz não se ouvia na praça gritando, batendo lata. Ao contrário, com as mesmas características de Cristo Jesus, viram os demônios fugindo, e eles eram exorcistas, que estavam acostumados, tinham aprendido, lá no exílio,
no exílio persa, o exílio babilônio, onde eles começaram a aprender exorcismos, mandingas de exorcismos. Depois desenvolveram isso no convívio variado com outros povos. Em todos os povos sempre houve exorcistas locais, com as suas práticas cheias de elementos sagrados, ou no qualquer que seja o caso, no catolicismo, por exemplo, é cruz ou água benta, ou no meio cristão evangélico pentecostal é a Bíblia, na cabeça do caro é o Salmo 91 aberto, é qualquer uma dessas superstições. Mas Paulo não. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada, a Bíblia era ele era a carta viva, ele era o evangelho vivo, ele era a palavra viva. Só se sabia de Jesus porque Jesus vivia nele. Ele disse, já não sou eu que Cristo vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou o evangelho, por isso ele diz, segundo o meu evangelho, porque ele não estava se comparando com um terceiro, um quarto, um quinto ou um sexto livro. O meu evangelho era a vida dele. E a vida dele era um evangelho maior do que o de Pedro, maior do que o de Tiago, maior do que o de João naquele tempo. Era um evangelho mais dilatado do que o de todo mundo. Era um evangelho com mais Jesus, com mais Cristo, do que se encontrava praticamente na vida de qualquer outro. E quando aqueles exorcistas viram como a palavra simples de Paulo expulsava demônios para todos os lados, e que era no nome de Jesus que ele dizia, sai dele, e os espíritos malignos saíam fugindo e correndo, foram tentar expulsar demônios em nome de Jesus também, na superstição sacralizada. E chegaram na casa de um possesso lá em Éfeso e disseram, sai dele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os espíritos que estavam dominando aquela pessoa humana oprimida, disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Mas vós quem sois? Mas vós quem sois? Quando a coisa é séria, ou você conhece a Jesus de verdade, quando são esses espíritos contratados de possessos dos cultos neopentecostais, aquilo ali sai você batendo palma. Não, acabou a brincadeira, acabou o culto, acabou a palhaçada, como eu já fiz tantas vezes, olhando e o discernimento de Deus em mim me mostrando que aquilo era só fanfarrice. Eu já tive a ocasião de dizer, minha filha, você está com a calcinha toda de fora, levando na mesma hora, endemoniada. Vamos levantar e acabar com a palhaçada, com o teatro aqui. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Eu conheço a Jesus, ou conhecemos a Jesus, disseram os demônios, e sabemos muito bem quem é Paulo. Aliás, os principados e potestades sabem quem é essa pessoinha. Sabem que é o ser mais revolucionário andando aqui entre vocês. E sabem que ele vive o verbo de Deus, a palavra de Deus, que na medida da sua relatividade, ele faz todo o possível para ser uma demonstração viva da mente de Cristo, da encarnação de Cristo, da prática de Jesus, dos modos de Jesus, dos jeitos de Jesus, dos acolhimentos de Jesus. Isso é evangelho e só isso é evangelho, e é por isso que Paulo diz que eu e você precisamos aprender a nos tornar cartas vivas de Cristo Jesus. Virar os macários, quando a gente se torna isso, então a gente se saliniza em gosto, em sabor, e a gente dá tempo ao mundo. A gente preserva o mundo de putrefação, alguns poucos, vivendo o evangelho. O eco disso aqui vai longe, alcança pessoas, traz reflexão, muda pensamentos, faz com que novas decisões se estabeleçam. E, às vezes, uma decisão de uma pessoa muda contextos inteiros, atrasa juízos, posterga muitas vezes para sempre o que viria de malignidade contra uma pessoa, mas essa palavra impede, detém, segura, como o sal faz quando preserva. Embora produza as suas próprias ardências, embora, em havendo ferida aberta, arda, mas arde terapeuticamente.
E aquele que é objeto desse toque sabe que está sendo tratado, curado, terapeutizado e fica com sede, com sede, com sede. Fica com sede. Não sabe nem por que está com tanta sede espiritual, sede de Deus, sede de verdade. De onde é que está vindo isso? Por que eu estou sonhando com essas coisas? Por que eu estou fibrilando com o meu coração desejoso do que eu não sei nem o que é? Mas vai acontecendo quando as pessoas vão tendo contato com a salinidade verdadeira do gosto do Evangelho na vida de um, de dois, de três, de quatro, onde Jesus disse, eu ali estou no meio deles. Ou como Paulo disse, seja sempre a vossa palavra temperada com sal, para que as pessoas provem o gosto da existência de vocês, da fala de vocês, dos pensamentos de vocês, dos comportamentos de vocês. Isso é o que eu venho dizendo, eu só estou repetindo aqui, já usei 41 minutos para fazer essa repetição, para aqueles que puseram o pé hoje aqui pela primeira vez ficarem com alguma coisa de João 5, do verso 1 até o verso 13. Só que hoje eu quero concluir falando sobre o sal, embora sem vontade de concluir, porque me dá vontade de falar há muito tempo. Eu falaria meses sobre esse tema aqui, mas concluir, quero eu hoje, falando o que Jesus disse, quando afirmou, vós sois o sal da terra, vocês, meus discípulos, vocês que estão se chegando mais para junto de mim, que estão se assentando para me ouvir, vocês que estão hoje aqui, e vocês todos que vão me ouvir, aos milhares, fora daqui depois, isso vai longe, 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 vai alcançar tanta gente, muito para além do imediato, e sem prazo de validade para expirar ou para cair em obsolescência. Daqui a 100 anos, o que eu estou dizendo hoje vai estar na validade total. Jesus diz, vós sois. Se vocês forem assim, se tornarem esses macários, com essas características, com esse caráter do meu Pai implantado em vocês, transformado na minha mente, nos pensamentos e nas práticas de vocês, vocês são o sal da terra, o sal do mundo, o gosto da existência. Agora, se vocês se tornarem sal no saleiro, sal no gueto, sal na congregação, sal do sal, se vocês viverem como um fim em si mesmos, ausentes do mundo como uma comunidade essênia no deserto, os santarados, separados dos demais que são os pecadores, se vocês perderem a noção de Jesus, se vocês perderem os antros de Jesus como lugar de vocês, se vocês perderem as festas de Jesus, os banquetes de Jesus, se vocês rejeitarem os convites que Jesus aceitava, se vocês disseram, aí eu não entro, justamente nos lugares onde Jesus preferencialmente entrava, se vocês fizerem esse caminho de alienação, onde o sal vira apenas um aglomerado que vai se tornando um monturo, e o cara ainda se jacta dizendo, você viu como o meu sal está crescendo? Minha igreja está aquecendo. É uma coisa sobre a outra, vai crescendo, mas é sal do sal, é sal no saleiro. O sal tem que morrer, tem que se dissolver, como foi a minha ênfase, assim como o discípulo tem que morrer, tem que se dissolver, negar-se a si mesmo é se dissolver de si mesmo, para fazer a absorção total do caráter de Jesus, da palavra do Evangelho, para esponjar Deus em você, você precisa se dissolver de si mesmo. E aí você vira sal da terra, gosto da terra, preservação da terra, sede do mundo, carregando esse caráter de Deus. Mas se vocês viverem apenas uns para os outros, julgando quem não frequenta a congregação de vocês, quem não dá o dízimo no gasofilácio do estelionato religioso que vocês foram ensinados a pensar que significa o banco de Deus, colocar dinheiro ali, e que é o lugar onde Deus conta dinheiro para transformar isso em galardão material para a prosperidade financeira de vocês,
como se ele fosse o deus da máfia ou de qualquer outra organização que viva para angariar fundos, não importa como, porque os fins sempre justificam os meios. Aí vocês se transformam em pedra. Para nada mais presta. É o que ele diz. Ora, se o sal vier a ser insípido, se perder o gosto, a ênfase que Jesus dá é no gosto. Se ele vier a se tornar insípido, se ele não for logo jogado em algum ambiente de dissolvência, aí você põe na comida, você põe na sopa, você passa no peixe, você põe aonde você queira ou goste de comer com sabor maior. Mas se ele perder o sabor, se ele se tornar insípido, que significado restará para ele? Ele vai ser validado pela quantidade de sal insípido? É isso que nós queremos? Uma salina sem gosto. Nós já somos milhões de sais. Na salina evangélica, na salina católica, na salina espírita kardecista, na salina religiosa das nossas doutrinações, dos nossos dogmas, das nossas defesas de pseudo-verdade. Sem amor, sem compaixão, sem humildade, sem ensinabilidade, sem solidariedade, sem misericórdia, sem o melhor olhar possível, sem a melhor projeção de esperança possível para a vida, sem o desejo da reconciliação, da pacificação, do perdão, da construção de pontes, sem essa determinação de não negociar o caráter de Deus em você, não importa quais sejam as consequências, ainda que venham as perseguições de todos os tipos e ordens, mas vocês não se verguem, ao contrário, levantem a cabeça e tomem o oxigênio da eternidade, atravessem o espaço-tempo com toda esperança, fé, amor e bondade em Cristo. Se não for assim, mas se ao contrário vocês resolverem se alienar e viverem só uns para os outros ali, glorificando o pertencimento de vocês ao mesmo clube de sal insípido, de que adianta? Como lhe restaurar o sabor? É a pergunta que deveria ecoar e que está ecoando. E pouca gente ouve a pergunta. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar na igreja que você frequenta, no grupo que você vai, sobre essa pergunta de Jesus? Se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insípido, se o discípulo não tiver o gosto de Jesus, o gosto de Cristo, o gosto do Evangelho, o gosto da vida de Deus, se ele não tiver isso, de que adianta? E o como se fará para que se lhe restaure o gosto, o sabor? Tem alguma saída ainda? Tem alguma salvação para essa gente? Para esse sal empedrado no saleiro das congregações, da insipidez, da designificação, do desvalor? Tem ainda alguma chance, tem alguma esperança? Essa é a grande questão que está posta para nós aqui e para quem quer que seja e que deseje, com sinceridade de coração, olhar para si mesmo e perguntar o que sobrou do gosto de Deus na sua vida.